tema da nossa palavra é celebração ou celebrando a multiplicação. Porque eu percebo, irmãos, que às vezes nós fizemos pouca festa. Nós celebramos pouco, não é? Uma coisa que eu falo bastante é que nós não podemos ter medo de celebrar vitórias. Tem gente que acontece algo extraordinário, não sempre, mas hoje te preciso, trabalho. Ok? Tem gente que acontece algo bom, em vez de celebrar essa vitória, em vez de anunciar, não é, como diz a palavra, com júbilo, a pessoa mantém aquilo no silêncio e não fala nada. E muito porque houve gente dizer que não pode falar nada porque as pessoas são invejosas, porque nunca sabe o que as pessoas pensam. Mas quem te abençoou foi Deus quando te diz aleluia. Você tem que fazer festa, você tem que celebrar, você tem que exaltar, não é? Como Miriam fez. Miriam, ela cantou, usou tambores, fez festa para celebrar aquilo que Deus havia feito pelo povo. Então, quando Deus faz algo extraordinário na sua vida, fala comigo, eu preciso celebrar. Fala para quem está do lado, você tem celebrado muito ou pouco? Às vezes é falta de motivo, mas às vezes tem motivo, mas também não celebra. Então está tudo bem, não celebra. Está tudo mal, também não celebra. Fala comigo, está repreendido no nome de Jesus. Amém? Nós precisamos ser um povo que celebra. Um povo que faz festa. Alguém diga aleluia. Nós temos falado que 2026 é o ano da multiplicação. E falei para os irmãos, grande parte, ou maioritariamente, não é, do que aquilo que de fato é milagre, não pode ser considerado os bens. Milagre não é por conta do emprego que chegou, tudo bem, é válido, é motivo de celebração, mas você sabe, milagre, grande parte das vezes são coisas que o dinheiro não compra. É alegria, é paz, é justiça, é saúde, é vida em abundância. Quantos dizem amém? Fala para quem está do outro lado, faz festa, meu irmão. Okay? Nós precisamos ser um povo que celebra. Celebração, muitas vezes na palavra de Deus, é relacionado a um ato espiritual de gratidão, de louvor, de honra a Deus pelos seus feitos. E o texto que nós vamos ler, ele mostra o momento que nós como igreja estamos a viver. Olha só, livro de Mateus, capítulo 14. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Salta para o 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Pastor, o que está relacionado a nós? Pensa no cenário. Era um cenário desafiador. Não é? Quando Jesus começou, ele começou a chamar um discípulo após o outro. E depois mais alguns começaram a segui-lo. Mas agora, essa igreja do pastor Jesus, não é? Estava a receber 3.000 homens no único dia. 3.000 homens no único dia de encontro com Deus. E na hora de fazer o almoço, de dar a refeição para eles, o que os discípulos disseram? Mas 3.000 é muita gente. Não temos condições de alimentar 3.000. Glória a Deus, a igreja está a crescer, não é? Mas nós não temos condição. Convém despachá-los para eles irem embora enquanto é cedo e comprarem comida pelo mercado no caminho das suas casas. Não foi a orientação de Jesus, não é? Jesus mandou que os discípulos alimentassem a multidão. Fala para quem está ao teu lado, não mande as pessoas embora. Fala para ele, Deus vai te multiplicar e você vai alimentar os outros. Amém? Amém? Então, como igreja, era um desafio. Era um desafio. Mas nós não podemos mandar as pessoas embora com fome. Quantos dizem amém? 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 Então, foi um milagre aí. Então, houve uma orientação de Jesus e houve a multiplicação dos pães, e nós falamos disso até os dias de hoje. Então, a partir do milagre da multiplicação dos pães e peixes, em Mateus 14, o que a mensagem vai nos ensinar? Que diante dos desafios, nós não podemos olhar apenas para a circunstância. Tem gente que mede aquilo que
fazer na sua vida, tendo como base aquilo que Ele é capaz de fazer. Não é tendo como base aquilo que Ele tem nas mãos, tendo como base aquilo que Ele tem na conta bancária, tendo como base aquilo que são as promessas de pessoas na vida dele. Então não confie no homem igual. Quantos dizem amém, meus irmãos? Amém. Que a nossa expectativa esteja em Deus, amém. Que a nossa expectativa esteja no Senhor, que nós possamos olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, diz a palavra de Deus, mas também do alto que vem a nossa multiplicação. Quantos dizem amém? Amém. Então eu quero dividir a palavra aqui em 3 momentos, em 3 raciocínios. E o primeiro momento, irmãos, ou a primeira parte, eu quero falar para vocês é: tenha uma palavra profética e confie nela nesse ano de 2026. Não é? Eu comecei a falar para os irmãos que nós celebramos pouco. Nós precisamos começar a fazer mais festa por aquilo que Deus fez. Nós temos uma irmã que todos os dias ela posta dizendo que o primeiro milagre do dia já aconteceu, que é o acordar. Eu acho interessantíssimo isso, né? Ela faz festa, ela filma ela mesma aí para o serviço, a cantar, a louvar. Isso é maravilhoso. Nós acordamos, quantos dizem aleluia? Ontem, não sei quem foi, foi o Marquel, né? Um irmão postou um meme a dizer que essa hora há gente que nem meme está lhe fazer rir. Foi mesmo, né? Ok. Eu fiquei a pensar, poxa vida, de fato, tem gente que aquela hora podia estar no leito de hospital, perdeu alguém, a passar por um momento difícil, mas eu estava lá a rir o meme. Então eu falei, glória a Deus, tive esse privilégio, não é? Então, nós precisamos celebrar mais, celebrar a vida enquanto há vida, porque tudo passa nessa vida, amém? Tudo passa, até a própria vida aqui vai acabar, vai terminar. Então, nós precisamos aprender a fazer mais festa. Quando Deus promete algo, você tem que se alegrar com aquilo que Deus irá fazer. Quantos dizem amém? Eu tenho uma promessa, mas você olha para a casa do homem, para a cara do homem que tem a promessa, está sempre cabisbaixo. Eu gosto de falar para os irmãos, não basta ser bom, tem que ter aparência de bom. A pessoa tem que olhar para ti e ver que você de fato está lá, está tudo bem, mas a cara do está tudo bem não está nada alinhada com a fala que diz está tudo bem. Olha para quem está do lado e vê se está tudo bem. Não fala nada. Oh, aleluia! Mas presta atenção. Nós precisamos ser um povo que celebra. Celebração, irmãos, não é falta de problemas. Tem dias de choro, mas tem dias de festa também, não é? Tem dia de morte, mas tem dia de nascimento. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para discernir os momentos. Em dia de festa, por favor, celebra, não é? Tem gente que se torna fiscal dos outros, mas como é que vocês podem se alegrar se teve terremoto no sítio tal? Eu senti essa acusação ontem à noite, né? Eu ia preparar a palavra de celebração enquanto via noticiário, e havia as tantas pessoas que têm morrido. Esse ano acho que já foram para aí uns 10 terremotos de escala 7. É muito, não é? É muito. Claro, é cumprimento de palavra profética também, mencionada lá em Isaías, mas muita gente estava vendo notícia de um jogador que ele saiu para a concentração no hotel lá da equipa dele e teve um terremoto, a família toda morreu, a esposa e os 2 filhos. Ele é cristão, não é? E ele, dias depois, fez um post a agradecer a Jesus, a louvar a Deus pelos anos que o Senhor lhe permitiu ter aquela família e cuidar daquela família. Muito nobre, muita gente que fez comentários emocionados. Eu me emocionei também, não é? E eu comecei a ficar assim meio triste, porque, poxa, tem milhares de pessoas a morrer. E o Espírito Santo falou ao meu coração, você é pastor em Angola, e agora para vocês é tempo de celebração. Falei, aleluia, tem tempo para tudo. Porque houve um tempo de muita guerra nesse país e os outros estavam em celebração. Não que nós nos agrademos porque agora o pessoal está a viver coisas difíceis. Porque dias maus tem em todo lado. Mas quando o dia bom vier, quero te orientar, por favor, celebre ao Senhor.
faça festa ao Senhor. Não diminua aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Quando dizem aleluia. Quando o dia mal vier, você vai orar a Deus, você vai pedir ajuda, você vai pedir socorro. Se tiver que chorar, você vai chorar também. Mas se você está vivendo dias de riso, oh meu Deus do céu, sorria para a honra e glória do Senhor Jesus. Celebre para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando dizem amém. Então, o primeiro momento que eu quero falar para os irmãos é: tenha uma palavra profética e confie nela. 2026 para nós é o ano da multiplicação. Você precisa falar da multiplicação, crer em multiplicação, andar na direção da multiplicação. Lamentações diz, não é, que Ele vai trazer sempre à memória aquilo que Ele dá esperança. Nós precisamos ter esse mesmo viver. Se é o ano da multiplicação, eu vou viver multiplicação. Pastor, mas é que há dias que parece que porque eu comecei a orar por algo, tudo começou a piorar. É o momento da poda, às vezes. Para que você dê mais fruto, Deus poda alguns galhos, mas é só um momento de preparação para que a multiplicação seja visível. Quando dizem amém. Gênesis 26, verso 1 diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Verso 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela. Verso 3: e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Verso 4: multiplicarei a tua descendência como estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém? Então, o exemplo de Isaque, irmãos, nos mostra que a multiplicação nasce da obediência em um tempo de fome. Então, não era quando tudo estava ok. Foi num tempo de luta, de escassez, de dúvida. Ser pai de família é complicado. Ele tem que pensar nos filhos, na esposa. Ele tem que pensar nos servos que ele tinha na casa. Como é que eu vou permanecer aqui? Vou perder tudo. Inclusive posso perder a família. Então deixa eu ir para o Egito. Expliquei no domingo passado para os irmãos, não é? O Egito não dependia da chuva, dependia do rio. Então enquanto o rio estivesse ali, eles não precisavam olhar para o céu. Eles olhavam para baixo. O que é um símbolo? Quem olha para o céu espera de Deus. Quem olha para baixo espera da sua própria força. Mas Deus apareceu para ele: não vá para o Egito. O Egito aponta para o mundo. Não vá para o Egito. Não olhe para a estratégia do Egito. Não pense em fazer como o Egito tem feito. Quando te dizem amém até aqui, fala para quem está ao teu lado: não vá para o Egito, meu irmão. Eu não sei para quem é que é essa palavra, mas deixa-te falar assim, com mais veemência. Meu irmão, não vá para o Egito. Não retroceda. Não saia do lugar que Deus te chamou para estar. Olhe para trás. Quando dizem amém até aqui? Amém? Porque olha só, o problema não estava em Isaque. O problema estava na região. A região estava a passar por um momento difícil, mas a promessa estava sobre a vida de Isaque. A fome estava em derredor, mas a bênção estava sobre quem, meus irmãos? Sobre Isaque. Você é o Isaque da vez. O país pode estar a passar por situações difíceis, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, diz a palavra de Deus. Amém? E a sua glória se verá sobre si, diz a palavra do Senhor. Então a crise pode estar na terra, mas sobre ti tem a promessa do Senhor. A fome pode estar em derredor, a escassez pode estar em derredor, mas a bênção está sobre a sua vida. Alguém diga amém. Então, irmão, quando Deus te dá uma palavra, pode confiar, Ele também vai te dar graça, provisão para o cumprimento dessa palavra. Então, não abandone a direção de Deus por conta da pressão do momento, não é? O Egito pode parecer ser uma solução rápida, mas vou fazer isso, porque é o que me dá jeito agora. Mas Deus vai te fazer prosperar nessa situação. Acredita em mim, você não precisa voltar para o Egito. Permaneça fiel ao Senhor. Quantos dizem amém? Deixa eu falar para os irmãos: se Deus falou, permaneça. Amém? Se Deus falou, permaneça. Se Deus mandou,
obedeça, cumpra o que Ele mandou fazer. Mas se Deus prometeu, comece a fazer festa, porque Ele é fiel para cumprir. Se prepare para a multiplicação. Celebre a multiplicação antes mesmo que ela aconteça. Não é por acaso que o profeta Isaías diz: alarga a tua tenda, firma bem as estacas no chão. Irmãos, Deus vai prosperá-los. Deus vai multiplicar alegria, vai trazer paz. Onde havia conflito, o Senhor vai trazer ordem. Quantos dizem aleluia? Deus vai entrar com provisão na sua casa. Deus vai entrar com provisão no seu trabalho. Sim. Quantos dizem amém? Deus vai fazer. Fala por aqui do lado. Deus vai fazer. Pastor, mas você não sabe quais são as lutas que nós já passamos, quanta vergonha nós já tivemos. Acho que eu não posso continuar nesse lugar. E no lugar da vergonha, Deus te dará dupla honra. A vergonha não terá a última palavra. A frustração não terá a última palavra. A escassez não terá a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor. E Ele tem chamado o seu povo para celebrar multiplicação. Deus quer que você celebre, que você faça festa. Eu acho interessante, na palavra de Deus tem muitas festas, não é? E quem mandou celebrar festas foi o próprio Deus. Então lá na lei de Moisés você tem festas obrigatórias, não é? Por exemplo, a festa de Pentecostes era um dia de celebração. Então a festa da Páscoa é uma outra celebração. Os irmãos vão entender até aqui, não é? Então faça festa. Celebre ao Senhor. Aconteceu algo bom, celebre, dê testemunho, conte para os irmãos, quando dizem aleluia. Fala comigo, é tempo de celebração. Amém? Tempo de celebração. Aí tem os que se tornam fiscais da nossa festa, não é? É o espírito de Mical contra Davi. Ah, mas precisa postar sim. Mas você posta muito. Ah, mas por que você tem que falar? Você conta tudo. Por que você conta tudo também? Porque eu estou alegre e não estou conseguindo guardar. Eu quero que você saiba. Ah, mas você tem que ter cuidado. Eu é que tenho que ter cuidado. Filho de Deus. Não. O mundo tem que ter cuidado. Eu tenho um Deus a quem atribui glória. Porque depois o que as pessoas vão fazer? Não, você conquistou isso porque você é muito inteligente. Tem muita gente mais inteligente do que nós, acredita em mim. Tem gente mais bonita do que nós. Tem gente que até se esforça mais do que nós. Mas pela graça de Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor te escolheu. Ele é especialista em cruzar os braços e abençoar quem não merece. Por isso é que o nome é graça, favor imerecido. Quantos estão nessa fila para receber também? Aleluia. Senão, de contrário, o que é que vai ser? Mas eu me esforço muito. Mas esse país não funciona. E não sei o que mais. Eu sou mais inteligente que A, B, C e D. Você é tudo isso. Agora eu te pergunto, o céu é teu? Não. A terra é sua? Também não. Mas o dono do universo te escolheu. Então não tente fazer pela força do seu braço. Confie na graça do Senhor. Deus vai fazer. Deus é Deus que levanta reis e abate reis. Deus é Deus que muda estações. Deus é Deus que muda leis e circunstâncias. E se algo for necessário para favorecer, Deus irá fazê-lo. De contrário, Deus irá mudar o seu coração também. Alguns, não é? Há uns anos atrás tinham um sonho. No momento tem outros sonhos, outros planos, outros projetos. Quem já passou por isso também? Não é? Hoje não é tão importante assim. Por quê? Porque Deus mudou o seu coração. Quantos dizem amém? Então Deus vai fazer. Mas olha, tem uma visão profética a respeito do que Deus irá fazer. Ter uma visão é uma sinalização. Mas a segunda parte que eu quero falar para os irmãos é que você precisa caminhar na direção dessa palavra profética. Caminhe em direção à palavra. Qual é a palavra que você tem? Você vai ser um pastor? Pelo amor de Deus, caminhe em direção a essa palavra. Você tem uma palavra profética que você vai ser um líder? Caminhe em direção a essa palavra. Se dedique, aprenda mais. Se dedique à leitura da palavra. Faça os cursos da igreja. Ande com aqueles que falam a mesma coisa que você deseja falar. Quantos dizem amém até aqui? Ah, eu quero me guardar até o casamento. Ande com aqueles que se guardam até o casamento. Quantos dizem amém? Não é? Eu quero honrar o Senhor. Ande com aqueles que honram o Senhor também. Ensine
a respeito disso. Fale disso. Caminhe nessa direção. Quantos dizem aleluia? Amém? Gênesis 12, verso 1 diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Partiu, pois, verso 4 agora, verso 4. Gênesis 12, 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. O que muitas pessoas tentam fazer quando leem a palavra assim? Ah, mas os 75 anos daquela altura, de antigamente, não são os 75 anos de agora. Irmãos, 75 anos é 75 anos. Me entenda. Sim, é muita coisa. Você vê isso porque quando você vai ler a genealogia, você vê que com 20, 22 anos eles já tinham filhos. Sem acusação. A Inês tem que cortar essa parte na edição do vídeo no YouTube. Amém? Mas com 22, 23, 20 anos, já tinha um primeiro filho lá. E viveu fulano de tal 20 anos e gerou fulano. E depois teve filhos e filhas, não é? Mas menciona sempre o primogênito ali. Então 75 anos era muito. 75 anos ele tinha preocupação. Meu Deus, eu estou velho e não tenho filho. Por isso é que Deus aparece e faz ele uma promessa. Eu vou te dar uma descendência, você vai ter descendência. Aí você sabe, chega uma idade, mais ou menos os 30, né? Você, qualquer andamento normal, os ossos estalam. Quem já está nessa fase também? Aí um colega meu falou, ele levantou da cadeira e estalou. Ele disse, se estou estaladiço, também sou crocante, então eu sou gostoso. Falei, gostei. Oh, Jesus poderoso. Então nós estamos nessa fase, aleluia. Estaladiços e crocante. A Inês vai cortar essa parte também. Glória a Deus pela Inês. Amém. Mas 75 anos é muito. Imagina 75 anos e Deus aparece e fala: migra agora. Muda de região. Vai aprender a viver num outro lugar. Um lugar onde eu tenho parentes. Não, um lugar que você não conhece absolutamente ninguém. Você vai começar do zero. Esse é o cenário dele. Esse era o cenário de Abraão. Mas o que ele fez? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Ele andou em direção. O que eu quero falar para os irmãos? Quem tem fé se move. Você sabe, o pessoal que não entende a graça de Deus, ele acha que ele vai ficar a dormir em casa e tudo vai bater na porta dele. Mas é o contrário. É porque tem graça de Deus que você se movimenta. É na certeza de que Deus tem uma porta aberta. Você só precisa encontrar qual. E que no caminho ele vai colocar pessoas que vão te indicar para chegar no lugar da promessa. Quem tem fé se movimenta. Quem tem fé caminha. Quem tem fé sai da sua terra e vai para a terra que Deus vai mostrar. Isso é fé. Fé não pode ser ausência de atitude, de posicionamento. Quando Deus tem uma promessa, uma visão profética para a sua vida, você precisa caminhar em direção a essa palavra. Quantos dizem aleluia? Então, quando recebemos uma palavra profética, nós precisamos responder com movimento. Faz assim. É associação, amém? É associação. Só está tentar fazer associação para os irmãos. Fé tem que ter movimento. Ou o que você quiser, né? Só uma taça, mas... Fé tem que ter movimento. Fala comigo, a minha fé tem que gerar movimento. Movimento. Quando te dizem aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. Tem que ter movimento. Eu creio que Deus vai mudar a situação da minha família. O que você tem feito para isso? Não, eu tenho orado por eles. E o que mais? Convida para o culto. Convida para uma célula. Convida para um encontro com Deus. Convidaram-te para um evento dos irmãos da igreja. Convida um familiar também. Um aniversário, pergunta: posso levar um parente meu? Como é que você vai falar assim? Sim, não é verdade. Você sabe, nossos ambientes cristãos edificam muito. Eu lembro sempre do irmão Pedro a falar, né? Ele disse que convidaram-lhe uma vez para uma célula, era a casa do primo dele, ele foi para a célula. E depois no outro dia ele convidaram para um churrasco, não foi para a igreja. Convidaram para um churrasco. Depois no outro dia ele convidaram para ir pescar. Ele não estava a dar conta que estavam ali pescar.
não é? Aí depois convidaram ele para o encontro com Deus. Ele foi para o encontro, não veio, eu não esqueço, né? Porque ele era mais ou menos no nosso encontro a pessoa mais velha e o que mais chorou o encontro todo. Ele sabe, da primeira palavra até a última, ele chorou o encontro todo. Tá? Não convidaram toda hora para a igreja, convidaram para um churrasco. Na casa de um irmão da igreja. Convidaram o primo dele, né, que estava conosco na altura, a cunhada. E vamos convidar o Pedro também. Pedro, vem para o churrasco. Foi num churrasco. Até a picanha. Era o irmão pela barriga. Mas os irmãos me entendem. É que às vezes nós pensamos muito em muita coisa, não é? Complicamos muito. Seja simples. Caminha em direção à palavra. Comece a enxergar que tudo vai cooperar para o cumprimento dessa palavra. Quantos dizem aleluia? Você só pensa, não, ele vai ouvir o pastor, ele fez. Não vai ser assim. Não vai. Leva ele para outros momentos também, amém? Que a vida da igreja não é só isso. Então, há promessas que não se cumprem enquanto continuamos no mesmo lugar. Enquanto não nos movimentamos no cumprimento da promessa, com a mesma mentalidade, irmãos, não é? Nós vamos continuar presos, sem viver o que Deus nos prometeu. Aí você chega a certa idade, mas Deus tinha me chamado para ser líder quando eu era jovem. Deus tinha me chamado para ser um anfitrião. Mas Deus falou comigo, até senti uma vontade de abrir a minha casa para receber os irmãos da igreja no almoço. E nunca fez nada disso. Só a espera. Fala comigo, quando há fé, tem que ter o quê? Tem que ter. Viu que se associou? Isaías 6,8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem gente que vem para o culto e ouve a palavra e fala: se essa palavra era para o fulano tinha que estar aqui. Não, essa palavra é para você que veio. É contigo mesmo, capa 2, amém? Que Deus quer falar. A palavra é para ti. Deus veio falar ao seu coração. É possível sim que você receba essa palavra e vá transmitir a outros. Você vai ser um canal de transmissão de bênção. Mas primeiramente a ti. E você não indica aos outros: fulano seria um bom pastor, fulano seria um bom líder, fulano seria um bom anfitrião. O que Isaías disse: Senhor, precisa que alguém seja enviado? Envia a mim, Senhor. Estou aqui, pode me enviar. Mas o que ele reconheceu também? Que ele era pertencente a um povo de lábios impuros. Ele teve medo por conta disso, não é? Mas a Bíblia fala que um anjo então pegou uma brasa de fogo do altar do Senhor e tocou em seus lábios e ele foi purificado. Vai acontecer o mesmo consigo também. Mas se disponha a ver o cumprimento da palavra profética. Qualquer família que você quer ter, seja a resposta dessa oração, seja o cumprimento dessa promessa. Quantos dizem aleluia? Então, isso revela no texto que nós lemos que a palavra profética exige de nós, além de movimento, vai exigir disponibilidade. Disponibilidade, você tem que estar disponível. A gente quer muito disponível na sua agenda pessoal, mas em relação às coisas de Deus, ele põe muitas limitações. Não vai viver o cumprimento da promessa, das questões ministeriais. Não vai. Coloca Deus em primeiro lugar. Quantos dizem amém? E tudo o resto Deus vai cuidar, Deus vai tratar. Então, você vê o que aconteceu. Isaías foi usado como profeta. Tendo sido usado como profeta, há um texto que eu gosto muito, que é: o povo que andava em trevas viu a sua luz. Seus rostos foram iluminados e jamais serão, o que, meus irmãos, quem lembra? Confundidas. Deus usou quem? Um homem que disse: eis-me aqui, Senhor. Então, centenas de anos antes, você tem Isaías a anunciar Jesus. É o maior profeta messiânico que nós temos no Velho Testamento. Maior. Muitas profecias a respeito de Jesus, não é? Nós declaramos em toda a ceia, Isaías 53, não é? A respeito das suas feridas. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Foi ele que disse: nele não havia beleza alguma. Nós o tratávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido
Mas você vê, ele estava falando de quem, meus irmãos? De Jesus. O que é que foi necessário? Uma palavra. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deus quer te usar. Deus quer te dar uma visão que outros não tiveram ainda. Deus quer te mostrar. Deus quer revelar a ti coisas que outros não foram capazes de enxergar. Quantos querem receber da parte de Deus? Amém? Fala para quem está ao teu lado. Se você quer viver isso, você precisa de movimento e disponibilidade. Fala para ele. Fala para ele, se Deus falou, obedeça. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, se eu quero multiplicação, se eu tenho uma visão profética, eu preciso crer nela e eu preciso me movimentar em direção a ela. Eu preciso fazer isso. Mas uma terceira parte aqui para partilhar com os irmãos é de sempre um passo de fé antes da experiência natural. Antes de ver, não é? Quem acredita nas coisas depois que tem resultado não tem glória nenhuma, não tem graça nenhuma, não é? Tem uma música, inclusive, quem te viu passar na prova e não te ajudou, essa não é de Deus, essa. Mas basicamente o que é? Você não acreditou quando era apenas promessa. Você não acreditou quando apenas Deus tinha falado com teu testemunho. Os irmãos de José não acreditaram quando era apenas um sonho. Olha, lá vem lá o sonhador. Olha o pastor, o que se chama pastor. Não acreditavam. Ninguém pensava que ele fosse ser de fato um governante, um líder maior entre a sua família, maior que o pai, maior que a mãe, maior que os irmãos. Mas Deus fez. Havia apenas um sonho. Havia apenas uma palavra profética. E sabe o que eu acho interessante? Algumas vezes você vai se mover em direção à palavra profética. Outras vezes Deus vai te empurrar em direção à palavra profética. E às vezes esse empurrar de Deus pode ser doloroso, porque Ele vai ter que tirar coisas, vai ter que tirar pessoas, não é? E você vai ficar quebrado. E só nesse momento quebrado é que você vai querer ouvir a voz de Deus. Eu não é assim, meus irmãos. Então vem rápido. Anda rápido, entrega rápido. Você sabe que isso não está ligado ao propósito de Deus na sua vida. Entrega rápido, desista rápido, perca as forças rápido. Amém? Tem que deixar o anjo tocar na tua coxa para você perder as forças? Tudo bem, faça isso então, mas vai ser doloroso. Então às vezes Deus tem uma direção para nós e nós somos tardios em responder, tardios em perceber, mas Deus insiste, como Ele diz na palavra, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Então em alguns momentos Deus vai precisar retirar coisas, pessoas, não é? Às vezes posições, estatutos. Deus vai querer te tirar de um lugar para o outro, tudo para o cumprimento da palavra profética que Ele tem a seu respeito. Lembram que eu falei a respeito do propósito profético de Deus? Existem as pessoas do propósito. Se você não estiver com elas, você não vai desfrutar do propósito de Deus. Existe um lugar do propósito. Se você não estiver lá, você não vai desfrutar do mover, da promessa, daquilo que Deus tem para ti. Então Deus vai empurrar até que venha o Kairos de Deus, até que venha o tempo oportuno do Senhor e manifestação poderosa de Deus acontece na sua vida, não é? E aí vem aqueles testemunhos, mas eu orei tantos anos e nunca aconteceu, mas agora, pastor, parece que de repente tudo está acontecendo. No meu coração eu falo sempre, é o Kairos de Deus. Deus alinhou as coisas, o momento, o tempo e as pessoas do propósito. Deus continua a dizer aleluia. Fala para ele, olha do céu, a implicação que está por vir, fala para ele. Fala para ele, tempo do Kairos de Deus na sua vida, fala para ele. Faz assim para fala, Deus começou a alinhar as coisas. Pense uma olhada assim no rosto dele. Amém? Deus começou a alinhar. Deus começou a retirar pessoas, a colocar pessoas novas, momentos novos, sentimentos novos. E no final do mundo você vai fazer festa. Festa do Senhor. Vai fazer festa. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Verso 9. Pela fé,
peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque, verso 10, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 11, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pois ele não é filho do homem para que minta ou se arrependa. Com dizer aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. Irmãos, Abraão e Sara nos ensinam que quem vive pela fé, ele caminha antes mesmo das respostas. E que as promessas de Deus às vezes são tão extraordinárias que a nossa única solução é rir. Como Sara riu. Sara ouviu a conversa de Deus e Abraão. Não é? Sara vai ter um filho daqui a um ano. Ela riu. Como assim? E a palavra diz, né? Que ela pensou consigo mesma: eu ainda vou voltar a ter prazer, não é? No meu velhinho. Deus faz essas coisas. Deus melhora casamentos, aleluia. Não é? Deus volta a dar deleite. Mas parece, pastor, que eles já se odeiam. Eu lembro de um irmão nosso, e ele chegou aqui. Quando ele chegou aqui, ele estava com o casamento terminado, literalmente terminado. A mulher pôs fora de casa e tudo mais, uma série de situações. Os pais dele estavam separados também, não é? Ele chegou aqui, primeiro culto, sentou mais ou menos ali onde está a Ana. Ele chorou a palavra inteira do culto. Terminou o culto, ele veio me cumprimentar, não é? Conversamos aqui em cima, pus 2 cadeiras aqui em cima, todo mundo foi embora, nós ficamos aqui a conversar. Os primeiros 10 minutos da conversa foi só o irmão a chorar. O irmão só chorava, não explicava nada. Falava: Jesus poderoso, não é? Ele só chorava. Aí ele começou a explicar a situação e tal. E ela falava: errei, pastor, eu agora vou perder o meu casamento, vou perder a minha família, os meus pais já estão numa situação similar e não sei quanto. E ele abriu o coração. E nós oramos aqui o primeiro dia e nós declaramos que Deus irá reverter o quadro, a situação toda, por completo. Vou resumir o testemunho para os irmãos, não é? Ele passou pelo encontro com Deus, foi batizado, a esposa veio, passou pelo encontro com Deus. Eles se tornaram, assim, os dois não estavam a trabalhar, começaram a trabalhar, empregos muito bons. Deus prosperou eles muito naquele mesmo ano, não é? Eles estavam inseridos na célula, serviam assim intensamente. Eles se mudaram para o centro da cidade, são anfitriões, agora se tornaram anfitriões, agora são líderes de célula. Deus restituiu o casamento do pai dele e da mãe. Os pais renovaram os votos. Como ele diz: pastor, aquilo agora eu sou o pai e a mãe, né? Eu sou meu amor daqui, meu amor dali. Extraordinário. Os irmãos dele estão a frequentar a igreja. O relacionamento que já não existia entre o pai e os filhos, Deus restituiu. Deus fez. Ele se posicionou. Ele andou em direção à promessa. E todo o resto Deus começou a fazer. E eu falava sempre para ele: Deus vai fazer, confia em Deus. Mas pastor, eu não tenho que fazer nada. Pastor, não vai ligar para minha esposa. Não vou falar nada, não vou ligar nada. Primeiro dia que a esposa veio assistir o culto, só estava assim, a nos olhar, não é? Mas Deus é bom. Deus vai fazer na sua vida também. Amém? Deus restitui. Quantos dizem aleluia? Ela riu. Deus, como assim? Eu já sou uma velha, não é? Mas Deus fez. Eu gosto de falar para os irmãos: imagina a Sara na consulta com o pediatra. Dona Sara, é seu neto? Nossa, que criança bonita. Ela é meu filho. Seu filho, dona Sara? O que a senhora fez que é para ter um filho assim tão bonito nessa idade? Ela vai saber explicar? Não. Ela só vai rir. Por isso é que Isaac significa riso. Porque milagre não se explica. Você faz festa, você celebra. Aí tem gente que quando o milagre acontece não conta a ninguém. Não, você sorri, você faz festa. Deus é bom. Deus tem sido bom na minha vida. Teve aquilo aí, foi Deus que fez também. Olha, aquela outra coisa não fui eu, foi a mão de Deus que agiu. Agindo Deus, quem impedirá? Diz a palavra do Senhor. Aleluia. E a promessa, quando era maior que a incerteza de Abraão,
Abraão e Sara. Eles simplesmente creram, porque eles sabiam quem estava a prometer. Amém? Irmãos, no mundo teremos aflições. O pastor fala isso todo domingo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Celebre, porque o final não vai ser como começou. Quem tem a última palavra é o Senhor, seu Deus. E ainda que o final seja morto, a palavra diz, em Cristo Jesus, ainda que nós morramos, nós iremos viver e viver eternamente. Vitória garantida. Vitória garantida em Cristo Jesus. Quando diz aleluia, fala para quem está ao teu lado, a fé em ti vai trazer movimento, vai exigir disponibilidade. Fala para ele, não considere a sua incerteza. Fala para ele. Fala para ele para terminar. Porque Deus é maior que a sua incerteza. Amém? Irmãos, Deus é maior que a nossa incredulidade. Às vezes nós não temos capacidade para entender tudo que Deus prometeu, tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas. A Bíblia fala que um certo homem tem um filho epilético, né? Estava possesso. E ele pegou o menino e levou para os discípulos orarem por ele, para o curarem. E os discípulos não puderam fazê-lo. Jesus volta do monte, depois do seu tempo de oração. Aquele pai fala, olha, trouxe o meu filho para os teus discípulos. Eles não puderam curá-lo, mas eu te rogo, por favor, cura o meu filho. Porque de tempos em tempos o demônio pega ele e tenta afogá-lo nas águas, ou lança ele em fogueiras, em fogo. Eu temo pela vida do meu filho. E Jesus então perguntou a ele, você crê que eu posso curá-lo? Não é? E aquele homem tem a resposta que para mim é a mais sincera de todo o Novo Testamento. Senhor, me ajude na minha incredulidade. Não consigo crer completamente. Estou incrédulo, mas por favor, se você pode, apesar da minha incapacidade de crer, apesar de eu ter essa fé que não é capaz de movimentar montanhas, apesar de eu não ter essa fé que é capaz de fazer o extraordinário, por favor, cure o meu filho. E Jesus não falou para ele, você tem pouca fé, vai, depois volta, faz um curso na igreja e volta. Não, Jesus curou aquele rapaz. A Bíblia fala que o menino caiu como morto. E depois então ele se levantou. Curado. Apesar da incredulidade daquele pai. Deus não exige de nós uma fé gigantesca. Deus exige que você coloque a sua fé no Filho de Deus. Por isso nós declaramos todo domingo. Não é para ser um mantra apenas. É para nós nos lembrarmos. Em Cristo Jesus eu sou nova criatura. Em Cristo Jesus eu tenho toda a sorte de bênçãos. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. É tudo nele. Nunca é baseado em nós mesmos. O evangelho que tira Jesus da equação já não é mais evangelho. É tudo por Ele, para Ele, por meio dele. Todas as coisas. Não tem que estar por si mesmo, acredita em mim. É só uma graça de Deus na sua vida. É tudo Ele quem tem feito. Pastor, mas assim você anula a minha pessoa. Olha, se você for bem sincero, você não existe mais em Cristo Jesus. Nós estamos inseridos nele. É necessário que você diminua para que Ele apareça. Amém? Fala para quem está ao seu lado, tudo por Ele. Deixa eu lembrar uns milagres aqui para os irmãos. 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. Ana foi ao culto e pediu um filho. E todos os anos ela pedia a mesma coisa. A lista dela de alvos não mudava. Todos os anos ela pedia um filho. Até o dia que Deus ouviu a sua oração e lhe deu um filho. Mas o que é interessante? Deus queria um profeta e Ana queria um filho. Veio o filho e juntamente o profeta. Tudo tem um propósito quando te dizem amém. Fala para quem está do outro lado, Deus vai te dar o filho e vai te dar o profeta também. Amém? E Ana creu, irmãos. Todos os anos ela ia fazer o mesmo pedido. O mesmo pedido. Então, você sabe, veio para a alegria da Ana e para a honra e glória de Deus. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser para a sua alegria e para a honra e glória de Deus. E quando isso acontecer, você vai ficar alegre. Faça festa. Celebra.
Amém? Agora, o que eu acho interessante? Ana recebeu a promessa por parte do profeta Elias. Eli, muito Eli. Como eu, que sou Eli hoje na sua vida, glória a Deus. Presta atenção, ela recebeu a promessa. Deus vai te dar um filho. Foi só uma promessa. Deus vai te dar um filho. A palavra fala que eles voltaram para casa e Ana fez o quê? Namorou com o marido, porque ela criou a promessa. Deus vai me dar um filho. E ela fez o que se esperava dela. E Deus deu um filho. Amém? Então, se alegre antes de acontecer. Se alegre antes de acontecer. Tiago 5,17 diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, raiva, não é? Inveja. Que mais? Outro sentimento aí. Ok? Rancor. Não tem sentimento que você... Até você... Dá exemplo, irmão. São os mesmos sentimentos. Tem um exemplo. Sei lá, todos esses. Mas também amava o próximo, não é? Também sentia amor. Também, sei lá, ele tem os mesmos sentimentos que nós. Homem como nós, sujeito às mesmas paixões do que nós. É o que a Bíblia está a dizer, ok? Com instância, ele orou para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Quanto tempo, meus irmãos? 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18 diz: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Eu acho interessante a Bíblia deixar isso registrado, porque homem como nós, errava como nós, sentia medo como nós, não é? Quando depois dele ter feito um sinal extraordinário, veio uma ameaça de uma mulher e ele fugiu com medo. Ele tinha acabado de matar quantos 300 sacerdotes de Baal, não é? Ele fez cair fogo do céu. Ele fez o povo todo se prostrar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Mas aí Jezabel fala: eu vou te matar. Amanhã, a essa hora, você vai estar morto. O que ele fez? Fugiu. E mais para frente ficou deprimido. Se escondeu numa caverna e disse: Senhor, só sobrei eu. Me leva. Tira a minha vida. Quero morrer. Estou a ponto de morrer. Me leva. Não é? Depressão. Mesmas paixões, mesmos sentimentos que nós. Mesma acusação. Mesmo sentimento de insuficiência. Não fui suficiente. Não fiz tudo quanto deveria ter feito. Elias, que nós lemos, eu não sei vocês, mas eu leio a palavra, não é? Quando eu vejo Elias é um camarada assustador. Acabe tinha medo de Elias. Elias, um soldado, aliás, um comandante, vamos assim dizer, né? Com seu pequeno batalhão, foi lá para prender Elias. Elias falou: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu sobre vocês. Matou todo mundo. Fez isso 2 vezes. O terceiro chegou lá e falou: sou pai de família. Só vim cumprir o que me mandaram. Por favor, homem de Deus, me acompanha. Falou: vieste com respeito? Vou contigo. Entendeu? Porque se você for ler, de verdade, irmão, se você for ler lá, você não vê nenhuma ofensa assim grave que o soldado teve em relação a ele. Ele só falou: cai fogo. Pá, fogo nos camaradas. Imagina se fosse assim nos dias de hoje. Não é? Aí é? Tá bom, irmão. Vais faltar no culto? Não, pastor. Vai. Tem lugares que a pregação é essa. No nosso caso, eu ando da graça do Senhor, quando dizem aleluia. Mas ele orou a Deus. E Deus ouviu a sua oração. O céu não deu a chuva. Quando ele voltou a orar, voltou a chover. Amém, meus irmãos? Fique em pé no seu lugar, por favor. E o que é que você espera de ti? Oração. Ore a Deus. Ore ao Senhor. Pastor, mas eu estou falho, estou com raiva. Meus colegas, sei lá, passaram das marcas aqui no meu serviço. Será que ainda assim eu posso orar? Ore ao Senhor. Nós vamos começar amanhã os nossos 21 dias de jejum. E não é porque está tudo bem ou está tudo mal.
É porque é um tempo separado para orar a Deus, para fazer festa. Você tem que celebrar. Faça uma lista de altos. Peça ao Senhor, peça coisas grandes quando te dizem aleluia. Peça aquilo que só Deus pode te dar. Nós temos que dizer, foi Deus que fez, com certeza. Foi Deus que fez, amém? Então, Igreja do Senhor, hoje nós celebramos, hoje nós aprendemos a celebrar a multiplicação. Porque nós cremos numa palavra que foi dita lá no início do ano sobre as nossas vidas. Então, Isaac permaneceu na terra. Quem que ele viu? Multiplicação. Ana pediu um filho, ela recebeu o seu filho, não é? Então, o que é que nós entendemos com esses homens e com Abraão? Que quando Deus tem uma promessa, nós precisamos nos mover em direção a essa promessa. Precisamos obedecer aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Amém? Então, Deus não muda. A circunstância em redor pode estar diferente, mas Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Se Ele liberou algo sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Independentemente da circunstância. Permaneça no lugar que Deus te chamou para estar. Quando dizem aleluia, você pode dizer glória a Deus. Fala comigo, 2026 é o meu ano de multiplicação. Fala assim comigo, eu creio que a minha tenda será alargada. As minhas estacas serão bem firmadas. E eu verei multiplicação em todas as áreas da minha vida. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Fala para quem está do lado, aprenda a celebrar ao Senhor. Fala para eles, são dias de festa. Amém? Última recomendação antes de nós cantarmos. Nós vamos fazer o jejum de 21 dias. Participe da programação. Teremos live todos os dias, de segunda a sábado, às 7 horas da manhã, no perfil da Via Angola. Assistam todas elas. Faça esse propósito, faça isto em todas. Quando mandarem o material, todos os dias nós mandamos o material de leitura, vai estar lá no grupo de jejum, ok? Por favor, leia tudo. Se atente, leia, medite. Tem a recomendação da leitura bíblica, se atente a isso também. Amém? Você vai ter um tempo extraordinário. Às sextas-feiras nós teremos possivelmente grupos, isso ainda não ficou 100% definido. Nós vamos informar. Mas aquilo que é a programação da igreja, por favor, participe. Amém? Para quem é gestante, não faça o jejum como tal. Nós fizemos habitualmente uma refeição por dia. Se você é gestante, se você está amamentado, por favor, não faça isso. Se você tem alguma doença que existe medicação diária, também faça um jejum diferente. Eu só preciso que cada irmão nessa condição converse com o seu líder de célula para ter uma aliança, para não ser algo independente. Amém? Porque o jejum da igreja, nós precisamos estar conectados. Então não faça nada de forma independente. Eu decidi que o meu jejum eu vou fazer desse jeito. Faça, mas comunique, converse com o seu líder. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos celebrar o Senhor.